Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, essa manhã gelada, para mais uma aula de história. Meu nome é Paula, vou ser a mediadora dessa aula. O tema da aula é fontes históricas. E estou aqui com a professora Janaína, que vai ser a professora de vocês hoje. Tudo bem, Janaína? Bom dia, professora Paula. Bom dia, estudantes do sexto ano. Eu sou a professora Janaína Jardim. Essa é uma aula de história. Espero que vocês estejam todos atentos, que estejam com os cadernos e as anotações aí para a gente começar a aula, está bem? Hoje nós vamos falar sobre fontes históricas. É uma aula que é continuação da anterior. Nós vimos na aula anterior os tipos de fontes históricas, materiais e imateriais. E hoje nós vamos explorar mais alguns exemplos de fontes históricas. Lembrando que nós estamos utilizando as habilidades do primeiro bimestre que constam no caderno do aluno. Vou passar a tela. Hoje vamos falar das habilidades do currículo paulista, a habilidade final 2A, que é identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. E a habilidade 2B, que é analisar a importância das diferentes linguagens, visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. Na aula anterior, vocês viram exatamente isso. As fontes visuais, orais, escrita, audiovisual. Nós aprendemos que a fonte material são fontes concretas. Por exemplo, documentos, estátuas, monumentos, casas, ferramentas, né, professora Paula? Ferramentas. Isso mesmo, coisas concretas, né, que a gente consegue, enfim, tocar. Tocar, coisas palpáveis, objetos. Essas são as fontes materiais. As fontes imateriais são aquelas que nós não tocamos, mas elas existem. Como que isso pode acontecer, Janaína? Uma dança, uma lenda, uma música, cantigas, memórias, relatos de memórias, são fontes imateriais que estão presentes na nossa cultura e vão sendo transmitidas através da memória das pessoas, certo? Muito bem, certíssimo. Então, vamos adiante. O que são fontes históricas? Fonte histórica é um instrumento do historiador. Através das fontes históricas, nós analisamos o passado e é como se nós estivéssemos montando um quebra-cabeça através dessas fontes. As fontes, elas são os vestígios da passagem pelo homem na Terra ao longo dos anos. Eu vou deixar uma pergunta para vocês na tela e quero ver se vocês conseguem responder. Eu peço que interajam pelo chat, deem suas respostas e estamos muito curiosos aí para saber o que vocês vão achar. Eu vou colocar... Exatamente, pessoal. Estou de olho aqui no chat. Espero que vocês interajam com a gente, mas cuidado para não colocarem informações pessoais, nem ofensas. Respondam as questões da aula, participem com a gente, ajudem a gente a dar a melhor aula possível para vocês, tá bom? Então, estou aqui observando. Vamos deixar a pergunta na tela, né, Janaína? Sim, 3 minutos, professora Paula. Você que sabe. Então, vamos deixar 3 minutos na tela.
Bom, tivemos algumas interações no chat, ele está dando uma travadinha às vezes, mas temos algumas respostas. Tem uma aluna aqui muito especial, a Heloísa, ela falou que te conhece. Ela disse que sim, que os homens das cavernas produziram fontes históricas. É isso mesmo? Muito bem. Para todos os alunos, né, para a Heloísa que me conhece, devo ter sido professora dela, agora, realmente, ela estava correta. Sim, eles produziram fontes históricas, mas algum aluno disse quais fontes são essas? Sim, a Mirella disse que com seus desenhos, o Eduardo diz que sim, através dos seus instrumentos, com o arco, com a flecha. Muito bem. Parabéns, eles responderam super bem, né? Realmente, os homens das cavernas, nessas populações pré-históricas, não deixaram documentos escritos, porque ainda não havia escrita, mas deixaram instrumentos, deixaram seus restos mortais, que são os fósseis, instrumentos, e esses instrumentos eles vão fazendo com que o historiador vá remontando esse período histórico, que foi a pré-história. Muito bem, deixaram sim. Certo. A Caroline também disse que os desenhos e as pinturas deixadas nas cavernas onde eles habitavam também eram evidências da história deles. Tá certo isso? Perfeito, muito bem. Evidências da história dos homens pré-históricos, das populações antigas e pré-históricas, e esses desenhos rupestres, que é assim que nós chamamos, eles mostram como aquelas pessoas viviam. Então, geralmente são imagens relacionadas à caça, ao seu dia a dia. Perfeito. A interação foi muito boa no chat, né, professora? Realmente, ótimas Muito legal. respostas. Ótimas respostas. Continue interagindo com a gente. Isso mesmo. Então, vamos adiante. Agora vamos falar sobre o primeiro tipo de fontes, tá bem? Que são as fontes materiais. Então, está aí na tela. Vou passar alguns exemplos. Monumentos, fósseis, utensílios, moedas, ferramentas, casas e meios de transporte. As fontes materiais, vocês já sabem, porque na aula anterior falamos bastante sobre isso, são objetos, eles são concretos. Por exemplo, os homens pré-históricos, eles não deixaram uma escrita, eles não faziam, eles não escreviam, mas eles deixaram lá as pinturas rupestres, e nós temos também vestígios da sua passagem. Temos os seus restos mortais, temos instrumentos que eles usavam para caçar, para pescar. Então, esses são as fontes materiais deixadas pelos homens pré-históricos. Aí, ao longo de toda a história da humanidade, os vestígios dos seres humanos dessa passagem são essas: casas, instrumentos de caça, de lazer, roupas. Temos aí museus que têm carruagens. Então, essas são as fontes materiais. Eu acho que sobre fontes materiais não deve existir nenhuma dúvida, né, professora? Acredito que não. Se vocês tiverem, coloquem no chat que a gente tenta solucionar. Está bem. Então, agora, eu acredito que vocês já entenderam sobre as fontes materiais. Vou deixar uma atividade na tela, vou colocar aqui para vocês. Essa atividade, vou pedir a gentileza que vocês tirem uma foto, printa, né, ou tira foto, quem estiver na televisão. Quem estiver no celular, tira um print. Já vai fazendo isso, porque depois da aula vocês vão conversar com as professoras de vocês para ver se elas vão utilizar essa atividade para avaliação do primeiro bimestre. Então, primeira pergunta é: a partir da análise dessa figura, que é uma pintura rupestre, vocês vão responder essas 3 questões. Utilizem agora a sua atitude historiadora. Vamos deixar 2 minutos, professora Paula? Acho que sim. 2 minutos na tela, por favor.
Bom, tivemos algumas interações no chat. Inclusive, a Júlia disse que já fez uma atividade parecida. Você retirou essa atividade do caderno do aluno? Na realidade, essa imagem não retirei do caderno do aluno, mas são atividades que remetem, sim, a atividades da apostila. Todas elas são influenciadas pela apostila do primeiro bimestre. Muito legal, porque a gente está utilizando as habilidades do currículo paulista do primeiro bimestre, que são abordadas no caderno do aluno e que são abordadas pelos professores de vocês ao longo das aulas também. Então, é por isso que vocês provavelmente já entraram em contato com esse conteúdo antes, vocês já conheciam algumas dessas referências que a gente está dando para vocês. Outra coisa que colocaram aqui é que a primeira pergunta fala, né, pergunta onde que moravam as pessoas que produziram essa imagem. E eles colocaram que moravam numa caverna. Tá certo, Janaína? Muito bem, realmente, moravam em caverna. Inclusive, essa pintura rupestre ela foi deixada nas cavernas. Parabéns, eu vejo que vocês estão prestando bastante atenção. A questão 2. Eram caçadores ou coletores? Aí já é um pouquinho mais difícil essa pergunta. Pouca gente interagiu aqui e tem ambas as respostas. Uhum. A maior parte dos alunos estão colocando isso, que isso é uma pintura das cavernas. Mas, e aí? São caçadores ou coletores? Qual que está certo? Bom, essa é uma pergunta um pouco mais elaborada, vocês ainda não chegaram nos estudos sobre a pré-história, mas também não vou dar spoiler aí do segundo bimestre, né, professora? Não vou dar um spoiler do segundo bimestre, mas assim, adiantando, povos caçadores e coletores. Só de observar, utiliza aí a sua atitude historiadora. Eu vou voltar na imagem. Observe a imagem. Vocês, olhando essa imagem, vocês estão notando algum instrumento de caça? O que vocês acham? Eles estão caçando esses animais? Dá para ver, ó, em cima daquela ponte tem uma escadinha, aí tem uma ponte, em cima da ponte tem um homem, é uma lança, o que ele tem na mão é uma lança. Então, a partir dessa observação, nós já conseguimos concluir que são caçadores. Eles são caçadores, eles não são coletores. Coletores são aquelas populações que eles iam coletando alguns restos de caça de outros animais, ou frutas, frutos, né, da natureza, mas os caçadores, eles são esses homens também primitivos, só que eles caçam, eles têm ferramentas, eles caçam o seu alimento. Aí, observando a imagem, dá para concluir isso, que eles estão com ferramentas nas mãos e eles são caçadores. Mais à frente, eles vão estudar sobre esse assunto, né, professora? Sim. E assim, esses povos podem até ter sido coletores também, mas a evidência na imagem indica que eles tinham esse hábito, né? Que eles caçavam e usavam, inclusive, ferramentas para isso. Então, o Rafael, a Fernanda, a Mariana colocaram aqui caçadores, e eles estão certos. Alguns colocaram aqui coletores. A Ana Luísa também falou que eles são caçadores. Tem muitas respostas. E em relação à terceira pergunta, além da pintura, essas pessoas deixaram mais alguma fonte histórica material? Não tiveram muitas respostas em relação a isso. O que você tem a dizer para a gente sobre essa pergunta, Janaína? Então, realmente, ó, a gente precisa utilizar a nossa atitude historiadora. Vocês, analisando a imagem, vocês percebem que essas pessoas elas estavam utilizando lanças, eles têm ferramentas. Vou pedir para voltar um pouquinho na imagem. Isso. Olha lá, tem uma escada, vocês percebem que eles estão usando instrumentos para caça. Então, eles deixaram esse legado, eles deixaram esses vestígios, que são ferramentas. Além disso, eles deixaram também os seus restos mortais. Os arqueólogos, eles fazem um estudo dos restos mortais dessas populações antigas e conseguem aí montar uma pecinha desse quebra-cabeça para entender como eles viviam, esses povos pré-históricos. Muito legal, porque agora, olhando aqui no chat, algumas pessoas responderam isso mesmo, antes mesmo de você falar. É porque tem muita gente falando. Mas armas, flechas, lanças, foi a resposta do Luiz Fernando. O Kael falou também sobre as suas armas. O Gustavo falou que deixaram as armas que eles utilizavam para caçar. Então, tivemos algumas interações corretas, sim. Pessoas que utilizaram a sua atitude historiadora e analisaram bem
as evidências que a imagem trouxe, certo, Janaína? Ótimo, certíssimo. Então, assim, se tiver alguma dúvida sobre fontes materiais, é só interagir no chat, a gente vai respondendo de acordo com o que a gente consegue ler aqui. E também perguntem para os seus professores. Terminando a aula, conversem com eles, está bem? Agora nós vamos passar para a próxima fonte, que é fontes orais. As fontes orais, exemplos, experiências pessoais de vida, cantos, músicas e lendas. As fontes orais, elas estão inseridas nesse grupo de fontes imateriais. São fontes que não são concretas, mas elas existem, elas fazem parte da nossa cultura. Existem muitas coisas que nós falamos no nosso dia a dia, algumas atitudes que nós temos que vêm lá do passado, que são transmitidas através dos nossos pais, dos nossos avós, são lendas, músicas. Essas são as fontes orais. Existe até um museu, né? Um museu da pessoa. Isso, a gente tem aqui em São Paulo o Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa é um museu que justamente coleta esses relatos, essas experiências que as pessoas viveram, e as pessoas podem contactar o museu e deixar os seus relatos, gravá-los, para que eles passem a fazer parte do acervo do museu. Então, temos, enfim, inclusive museus que guardam relatos, né, fontes que são imateriais. Então, vamos para uma atividade. Eu acredito que os alunos já conhecem um pouco desse assunto, já estão dominando. Vamos para a atividade. Eu quero ver se vocês vão adivinhar, hein? 1 minuto e quero ver se vocês vão conseguir responder qual é essa fonte. Quando fazemos aniversário, qual fonte oral usamos para celebrar? 1 minuto na tela. Bom, temos aqui algumas interações, poucas interações relacionadas à pergunta, mas temos algumas relacionadas à pergunta anterior. Falaram dos objetos que estão nos museus, também são fontes materiais. E a Ana Júlia perguntou: onde essas fontes são achadas, professora? As fontes materiais, eu acho ainda, que ela está perguntando. Você tem como responder essa pergunta? Dá mais um tempinho para o pessoal responder em relação a essa fonte imaterial que a gente usa no dia do nosso aniversário, que a gente costuma rememorá-la, né? Sim. Bom, geralmente essas fontes materiais, hoje nós encontramos nos museus, está bem? São acervos de museus. Mas os arqueólogos, eles encontram em sítios arqueológicos, são feitas escavações e eles vão encontrando esses objetos, vão datando, vão catalogando, geralmente assim. Alguns objetos estão em casas de famílias, estão em lugares remotos, mas geralmente, quanto mais antiga a fonte material, aí geralmente eles procuram isso em encontram em sítios arqueológicos. Desculpa, gente. Agora, sim, tem famílias que possuem também algumas relíquias, né? Alguns objetos muito antigos que remontam também um pedaço da nossa história, encontrado dessas formas. A respeito da nossa fonte oral, temos respostas, professora Paula? Até agora não temos muitas respostas em relação a isso. Acho que o pessoal ainda está confundindo um pouquinho em relação ao que é fonte material e imaterial. Será que você podia esclarecer um pouquinho para eles? Bom, fonte material são são objetos, eles são concretos.
Essas fontes são encontradas nos sítios arqueológicos, que são as escavações, são encontradas hoje nos museus, são relíquias, são peças antigas, está bem? Essas são as materiais. Você acha que ficou bom assim a explicação, professora Paula? Perfeito, explicação de fonte material. E a imaterial, Janaína? Imaterial. Nós começamos a falar sobre as fontes orais. Ela é uma fonte imaterial. Por quê? Ela não é palpável, ela não é um objeto, mas existe. A música, por exemplo, a música, ela é algo que você não pega, ela não é palpável como esse objeto, né? Você não pega, mas você ouve e fica registrado na memória. E essa memória, ela vai passando de pessoa, né, de família, de geração em geração. Isso fica no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo. Por exemplo, ó, as pessoas da década de 60, dos anos 60, elas ouviam um tipo de música. Hoje, vocês ouvem outro tipo de música. A arte, ela é uma forma de fonte imaterial, né? Uma fonte oral, porque nós cantamos, nós relembramos histórias. Cada cidade aí tem uma lenda urbana, né, que conta alguma história fantástica sobre esse lugar. São histórias, são lendas, está bem? Então, a respeito da nossa pergunta, professora Paula, eu estou muito curiosa para saber se eles adivinharam qual a fonte oral que nós utilizamos para celebrar aí o nosso aniversário. Tem um jeito que nós fazemos que celebra o nosso aniversário. Sim. Ainda temos muitas interações falando das fontes materiais. Pelo visto, eles entenderam bastante em relação ao que é isso, né? O Luiz Guilherme, por exemplo, colocou que os restos mortais são fontes materiais. Mas tivemos algumas poucas interações falando, sim, da pergunta em relação à fonte oral que usamos para celebrar o nosso aniversário. E o Pedro Henrique e a Dominique colocaram aqui que é uma música, que é o Parabéns. É isso mesmo? Vi algumas outras interações aqui que é isso. Muito bem. Tá o Pedro certo? Henrique e Dominique? Henrique e Dominique foram os primeiros a falar isso. Ai, que ótimo. Parabéns, realmente. É o parabéns para você. E aproveitando, vou colocar aqui na tela. Aproveitando essa fonte oral, desejamos parabéns aos nossos alunos que fizeram aniversário nesses dias de isolamento. Então, o parabéns é uma música que nós aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais. Todo mundo canta essa música na escola, nas festas. Acredito que alguns alunos, alguns estudantes que fizeram aniversário aí nesses tempos de isolamento, acabaram cantando parabéns para você em casa, né? Alguns fizeram videoconferência, videochamada com os colegas, mas comemoraram em casa. Afinal de contas, nós estamos em um momento histórico, um momento diferente da nossa história. E nós estamos desejando parabéns a todos vocês que fizeram aniversário aí nesses dias de isolamento, se cuidaram, ficaram em casa e cantaram parabéns só com os familiares dentro de casa, tá bem? O parabéns para você é uma fonte material, é uma fonte oral. Nós falamos, né? Está no nosso inconsciente, faz parte da nossa memória. Nós guardamos na memória e desde pequenininho você já aprende que quando alguém faz aniversário, você utiliza essa canção, essa cantiga, que é o parabéns para você. Alguma dúvida sobre essa fonte oral? Sim, percebemos que algumas pessoas perguntaram se essa fonte oral seriam as fotografias. Outra pessoa aqui, a Maria Eduarda, fez uma pergunta também. Como que chamam as imagens que eles deixaram nas paredes das cavernas? Então, temos algumas dúvidas em relação ainda a essa diferenciação. E aí, fotografias são fontes orais? Bom, fotografia não. Ó. Fontes orais é quando nós falamos, é tudo que é falado. Então, vamos deixar assim 2 exemplos que vai marcar bem vocês. Fontes orais é tudo que é falado, são cantigas, músicas. Sabe aquela musiquinha que sua mãe canta para você dormir? É isso. São musiquinhas, músicas, cantigas. São as lendas, aquelas lendas que vocês aprendem na escola, na semana do folclore. São lendas, faz parte das nossas fontes orais. Tá bem? Então, são fontes faladas, elas fazem parte da nossa memória. Em relação às pinturas nas cavernas, se chamam pinturas rupestres. Ok? Outra pergunta interessante aqui. A Gleiciane acertou, por exemplo, ela colocou aqui que os contos, os textos que são falados são fontes orais, se eles são falados, né? Mas o Lucas fez uma pergunta interessante. Fontes materiais incluem escrita também, Janaína? Nossa, que pergunta legal.
E sim, a escrita também é uma fonte material, mas isso assim, ó, eu vou passar agora então para a próxima fonte, está bem? Que aí eu já respondo a pergunta dele. Perfeito. Vamos lá? Fontes escritas. Vou dar os exemplos: cartas, jornais, revistas, diários, livros, certidões de nascimento e processos criminais. Então, respondendo já a pergunta, as cartas, ele perguntou de cartas, né? Se fontes materiais incluem escrita, foi essa Então, pergunta. as fontes materiais, sim, incluem a escrita, porque uma carta, ela é material. Então, se eu escrever uma carta, eu vou pegar um papel aqui para dar exemplo, tá? Se eu escrever uma carta, ela é material, porque ela é um objeto, mas ela é uma fonte material, mas escrita. E tem fonte que é material, mas não é escrita. Por exemplo, um monumento. Vocês sabem o que é um monumento? Uma estátua. Ela é uma fonte material também, só que ela não é escrita. Está bem? Então, fontes escritas. Imaginem vocês lá no século XV, quando os navegantes portugueses começaram a atravessar o Atlântico. Aí, nessas caravelas, nós tínhamos lá alguém, lá como que eu posso dizer? Um navegante. Um navegante. E esse navegante, com muita saudade da sua família, ele começa a escrever um diário de bordo. Aí ele vai narrando: olha, hoje eu acordei e meu dia foi muito complicado porque eu estive enjoado. Aí ele começa a contar, a relatar aquela viagem. Imaginem vocês, depois de tantos anos, aquela fonte que ele escreveu, aquela fonte escrita, ela se torna um objeto muito raro. Ela se torna um material que o historiador, lendo aqueles relatos, ele começa a entender como que as pessoas que atravessaram o Atlântico, como que elas pensavam, quais eram as angústias deles, o que eles viram de novo. Então, até um diário ele se torna também uma fonte de material escrita. E temos os documentos oficiais, como certidões de nascimento e processos criminais. Os processos criminais, eles mostram como que a lei, ao longo dos anos, ela foi sendo alterada. Isso vai demonstrar como que aquelas sociedades viviam, quais eram as leis, quais eram os regimentos daquela sociedade. Então, essas são as fontes escritas. Vou pedir para colocar uma atividade na tela. Então, assim, queridos estudantes, tirem um print dessa tela e é uma sugestão de atividade. Escreva um diário pessoal contando o seu dia a dia nessa quarentena, os desafios para estudar, a saudade da escola, dos amigos e como você tem superado essa situação toda. Decore e guarde com carinho essa fonte escrita, pois ela será a sua visão pessoal sobre esse momento histórico que estamos enfrentando. Imagina você relendo essa fonte escrita daqui 10 anos ou mais. Vai ser incrível. É uma sugestão de atividades, tá bem? Vocês conseguiram tirar print da tela? Eu vou colocar de novo. Tira uma foto, tira um print da tela. É uma sugestão de atividade. Professora Paula, todo mundo tem, né, um caderno que não usou todas as folhas e pode fazer o seu diário. O interessante é que vocês façam por escrito, para que vocês trabalhem aí a competência escritora de vocês. Então, façam esse diário. Nós estamos enfrentando hoje uma situação mundial única. Nós nunca passamos por isso. É um momento histórico. Então, o seu diário, quando você começar a colocar lá, eu lembro que eu acordei me sentindo muito mal, hoje eu acordei com muita saudade da escola, hoje eu acordei e tive que assistir uma aula online, eu estava com muito sono. Então, vai colocando esses relatos. Daqui 10 anos você lê. Vai ser uma fonte histórica escrita. Legal, Janaína. Olha, a Eloá e a Sofia disse que precisam ver a tela novamente. Você pode deixar só um minutinho? A tela dessa atividade, sim. Isso. Enquanto isso, alguém disse que também não sabe tirar print, né? Mas provavelmente vocês devem ter contato com os amigos de vocês no WhatsApp, peçam para eles, enfim. Isso. E qualquer coisa, entre em contato com os professores de vocês, que eu sei que vocês estão falando com eles agora, né? E peçam a atividade, verifiquem se ele gostaria que vocês fizessem, mas acho que seria legal para vocês fazerem. Outra coisa que aconteceu aqui também, uma pergunta interessante, Janaína. O Wallace disse que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Wallace. Wallace. Sei que é um momento difícil para fazer aniversário,
mas espero que você esteja celebrando com a sua família. Uma pergunta que eu achei bacana aqui foi a do Nicolas. E o calendário? Que tipo de fonte é o calendário? Muito bem. O calendário ele é uma fonte material. Aí depende de qual calendário nós estamos falando. Nós teremos uma aula sobre calendários também, tá bem? Então, o calendário ele é uma fonte material e é uma fonte escrita. Mais alguma interação, professora Paula, sobre as fontes materiais? Acho que por enquanto não. Pode dar sequência, Janaína. Pode dar sequência. Vamos lá. Próxima fonte agora. Fontes iconográficas. São pinturas, gravuras, ilustrações e fotografias. Uma aluna havia perguntado se fotografia era uma fonte material, não foi isso? Perguntou sim. Então, a fotografia ela é uma fonte material, porque, depende, né? Vamos pensar assim. Vamos supor que isso aqui é uma foto, né? Então, se isso aqui for uma foto, ela é material, porque eu estou aqui conseguindo tocar esse objeto. Então, ele é uma fonte material. Mas ela faz parte da iconografia também. O que é iconografia? É o estudo das imagens, o estudo das representações artísticas. Vocês sabem que a arte ela acompanha a sociedade. Então, geralmente, os artistas eles se inspiram no que está acontecendo na sociedade para criar suas obras. Quando os historiadores começam a analisar as obras de arte, eles começam a perceber alguns aspectos da sociedade a qual eles estão estudando. Então, quais são as angústias, quais são as vontades dessa geração, o que eles pensam, como eles se organizam socialmente. Isso tudo a gente consegue analisar através da arte. Eu não vou dar spoiler do 7º ano, mas lá no 7º ano a gente analisa aí uma diferença entre obras de arte da Idade Média e obras da Idade Moderna. Mas isso é um assunto para o 7º ano, né? Sem spoiler agora, né, professora? Sim, vocês vão ver bastante obra de arte no ano que vem. Nesse ano também. Uma coisa que eu acho interessante, então, Rodolfo, a Janaína respondeu a sua pergunta, né? Fotografias são fontes iconográficas, mas uma pergunta que surgiu aqui de algumas pessoas, o Lucas, a Giovana, foi a seguinte: quando os caras acham essas fontes históricas, como eles sabem o ano em que elas foram criadas? Você tem como dizer um pouquinho sobre isso? Difícil essa pergunta, né? A datação, geralmente, o sítio arqueológico, quanto mais para baixo você cava, mais antigo é aquele material. É algo assim. E tem também o carbono 14, né, que ajuda também a datar esses objetos. Assim, a princípio, agora, essa é a resposta que eu tenho. A gente precisaria de uma aula mais aprofundada para falar sobre isso, não é mesmo, professora? E às vezes a gente também não tem esse tipo de resposta. Os arqueólogos tentam se aproximar ao máximo dessa datação, enfim, os historiadores também tentam encontrar evidências para chegar nessas respostas. Mas muitas vezes a gente encontra, enfim, principalmente os arqueólogos que estudam essas sociedades muito antigas, coisas que a gente não tem muita informação sobre, então eles tentam se aproximar através desses procedimentos científicos, etc., para se aproximar da datação, mas não necessariamente chegar na datação exata. É uma tentativa, né? Uma hipótese que eles estão criando. Exatamente. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela. Olha que bonita. Essa moça de cabelos longos e sorriso enigmático. Acredito que vocês saibam quem é. Mona Lisa, lá de Gioconda. Então, respondam. Eu nem vou deixar muito tempo essa pergunta, porque está muito fácil, professora. Qual é o tipo de fonte, qual é o tipo dessa fonte histórica? A, fonte oral. B, fonte escrita. C, fonte iconográfica. Ou D, imaterial. Então, vamos deixar o quê? 1 minuto, professora? Eu acho que até muito. 1 minutinho, né? Só para a gente finalizar a nossa aula, que já está acabando daqui a pouco. É verdade. Então, 1 minuto para vocês responderem.
Bom, muita gente reconheceu, então, que é a Mona Lisa, né? E muita gente também respondeu que é uma fonte iconográfica. Então, vocês acertaram, né? É isso, Muito bem, Janaína? vamos colocar aqui na tela. Resposta, fonte iconográfica. Essa estava fácil, né, professora? Mas mostra que eles estão prestando atenção na aula, né? Exatamente, vocês estão prestando muita atenção. Bom, vamos a um resumo da nossa aula. Vou colocar aqui na tela os temas que nós abordamos hoje. Hoje nós falamos sobre fontes históricas e especificamente sobre as fontes escritas, materiais ou imateriais, orais e iconográficas. Vou voltar aqui. Se tiverem dúvidas, interajam e conversem com os seus professores no final da aula, que eles vão tirar as dúvidas de vocês, está bem? Eu vou colocar uma imagem na tela. Já peço para que os estudantes tirem uma foto ou printem essa tela. Pronto. Esse QR Code ele vai levar vocês a instalar um aplicativo que você consegue visualizar algumas ferramentas dos povos antigos de Santa Catarina em realidade aumentada, está bem? Eu vou passar aqui mais uma tela. Então, Acho que temos pouco tempo. Pouco tempo, né? É isso que vocês verão, ó. Vou só colocar mais uma tela Deixa aqui. naquela tela anterior para eles tirarem, acessarem o QR Code, Isso. porque eu acho que nesse aplicativo eles conseguem acessar outras coisas a partir dele, né, Janaína? Isso. Então, ao final da aula, se tiverem interesse, vai ser bem legal. Vocês verão imagens aumentadas de alguns instrumentos dos povos antigos, os povos pré-históricos. E é isso, pessoal. E é isso, né, Pro? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada Um pela ótimo interação. dia.